O texto que nós vamos estudar nessa noite encontra-se em Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. O Agostinho brincou comigo, falando assim, você não vai pedir o povo para juntar, né? Está bem espalhado. Se conseguir juntar um pouquinho, nós que estamos com frio, agradecemos. Josué capítulo 1, verso 1 a 9. Capítulo 1 de Josué, versículo 1 a 9. Alguém, por favor, pode fazer essa leitura? Alguém? Levanta a mão devagar, gente. Ali. O Altair vai fazer essa leitura para a gente. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, Senhor, essa mudança de clima, Senhor. Sabemos, Senhor, que nada acontece se não for, Senhor, da tua vontade, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que seja abençoando esse grupo que aqui se encontra nessa noite, ó Pai. Seja abençoando aqueles, ó Deus, que não tiveram a oportunidade de estar aqui, ó Pai. Esteja incomodando os seus corações, ó Deus, para que, havendo oportunidade, Senhor, possamos estar reunidos, ó Deus, para ouvir mais da tua palavra, Senhor. Queremos pedir, Senhor, pelo teu servo, Senhor, Alisson, Senhor. Usa o Senhor como instrumento, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos estar preparados para recebê-la, Senhor. Guarda-nos, Senhor, no decorrer desse dia, Senhor. Dessa noite, dê-nos, Senhor, o descanso, Senhor. E seja abençoando, Senhor, as demais programações, ó Deus, no final da semana, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Ficar mais perto de vocês um pouco. Segunda
terça-feira passada, eu tive uma experiência incrível. Eu acho que a mais incrível que eu já tive em toda a minha vida. A Laura me deu o maior sermão teológico que eu já tomei na minha vida. O maior de todos. Eu nunca vi, na profundidade, na totalidade, em tudo. Ela falou tudo que precisava falar numa tacada só. Era terça-feira. Estava muito cansado. Pensa em alguém cansado e multiplica, era eu. De manhãzinha, não era tão de manhãzinha, tipo 7 horas, eram as 8 horas. Ela acordou, fui correndo, peguei ela no berço, levei para a cama, para a minha cama mais da Cris, coloquei ela do lado da Cris, e ela falou, rindo, sorrindo, papai, quero mamar. Eu falei, tá bom, filho, eu vou trazer. E, por incrível que pareça, ela prefere o mamar que eu faço, que eu vou lá, preparo e tal, do que o da Cris. É a única coisa que eu faço que ela prefere. Fui lá, fiz, só que tinha um detalhe. Só tinha um copo limpo dela, ela tem uns 5, 6, só tinha um copo limpo, e tinha uma tampa limpa que não era da mesma cor. Eu pensei, gente, se eu vou colocar, se ela não quiser beber, eu pego o da mesma cor e coloco, e troco. Quando eu cheguei, vocês não vão acreditar, ela riu e falou assim, papai, você acertou errado. Papai, você acertou errado, e continuou rindo, achando graça. Eu falei assim, mas você pode beber? Ela falou assim, bebo. Eu falei, o importante é você beber, filha, você pode beber? Bebo. A frase que ela disse marcou minha vida, eu não me esqueci mais. Analisou a frase? Você acertou errado. Quantas coisas que nós fazemos dão certo, fazemos errado e dão certo. Semáforo está amarelo, está quase ficando vermelho, você passa. Deu certo, não bateu, não aconteceu nada, deu certo. Eu nem sei se ficou vermelho ou se não ficou, não pegou, não tirou foto do carro, deu tudo certo. Quantas vezes isso acontece? Não, eu estou com pressa, não é. Quantas vezes a gente tem essa experiência? Outros podem até dizer que não, mas quantos alunos na faculdade passam de ano colando? Passou, deu certo. Mas não foi como deveria ser. Deu certo de forma errada. O Anilton, professor, está cansado de ver isso, não é, Anilton? Só que, Anilton, o deu certo de forma errada, você sabe disso. Bem, você está lá ensinando. Uma hora vai dar errado. Ele vai precisar da resposta que ele copiou e que ele não sabia. No IBEL, os professores, a maioria deles faz uma coisa. Não, esse aqui eu vou precisar. Funciona assim. O professor chega na sala de aula e distribui a prova. Agora vocês vão guardar e vão fazer no quarto, sozinho. Mas é de consulta, professor? Não, não é de consulta. Vocês vão fazer no quarto sem consultar. Mas espera aí, como é que o senhor vai saber se a gente consultou ou não? Se eu não puder acreditar que vocês não colaram, se eu não posso acreditar que vocês não colaram, como eu vou acreditar que vocês podem ir para o campo? Como eu posso acreditar que vocês podem ir para o campo, que vocês podem cuidar de uma igreja, se vocês não podem fazer uma prova dentro do quarto? Vocês precisam aprender a fazer certo, acertar nas coisas de forma correta. Muitas outras coisas. Quantas pessoas mantêm um namoro fazendo dar certo, lutando para dar certo, mas de forma errada? Quantos casamentos duram, mas com muitas coisas erradas acontecendo que precisavam ser consertadas? Quantas coisas aparentemente na nossa vida dão certo, mas quando vai ver lá no fundo, quantas coisas têm dado certo, mas de forma errada? Às vezes, questões no trabalho, dentro de casa, no relacionamento, dentro da própria igreja, quantas coisas
tem parecido dar certo, mas lá no fundo de forma errada. E esse texto me chama a atenção, porque uma coisa muito, muito importante aconteceu aqui, e que precisa acontecer nos nossos dias, que deve acontecer nos nossos dias. Josué não é desafiado por Deus, eu pensei muito nisso. Deus não desafiou Josué a ser um líder do seu povo. Deus o incumbiu da responsabilidade de liderar o povo. É diferente. Deus não deu não deu opção para Josué. Ele disse o que ele iria fazer e a forma como ele iria fazer. Foi isso que aconteceu. Josué, você será nada mais, nada menos do que o sucessor de Moisés. O sucessor de Moisés. Olha como é que o texto começa dizendo para a gente. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus se apresenta a Josué e diz para ele: dispõe-te, levanta, tu e todo o povo, e vai para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi sob juramento, e você é a pessoa que eu escolhi para dar essa terra ao povo. Por isso, você vai trilhar um caminho de bênçãos, acertando, tomando cuidado com cada decisão. Caminho de bênção. Josué, eu te escolhi, eu te levantei para trilhar o caminho de bênção. O caminho de bênção. Eu queria pensar nessa noite uma coisa muito importante que esse texto mostra para mim. Deus chamou Josué, assim como chamou a mim e a você, para trilhar o caminho de bênção. De bênção. Entenda isso. O caminho, que é a palavra, que é Jesus. Bênção, que é a companhia do nosso Deus em todas as vitórias, em todas as lutas, em todas as perdas. Ele conosco em tudo. Em tudo. O caminho de bênção. Josué, levanta. Anilton, levanta. Seu Tiago, levanta. Cada um de nós, dispõe-te e anda, caminha no caminho que eu te mostrarei. O caminho de bênção. O caminho de bênção. Zé Mauro, não foi para isso que Deus nos chamou? Para trilharmos nesse caminho? Caminho de bênção. De bênção, que abençoa e que é abençoado. O caminho de bênção, o que é esse caminho? O que pode ser esse caminho quando a gente lê esse texto? Como assim? Que caminho é esse? É um caminho que a gente vai receber tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa? Seria isso? Não. O caminho que é mostrado nesse texto é um caminho instituído por Deus, intitulado por Deus, dado por Deus. Essa é a história que você vai escrever. Eu vou contar minha história através da sua vida. Você vai trilhar um caminho para contar a minha história e eu vou dirigir os seus passos. Essa é a ideia. A ideia do caminho não é o que eu vou receber em si, mas por onde Deus quer que eu passe, o que Ele quer que eu faça, quem Ele quer que eu seja. Essa é a ideia quando nós lemos esse texto. Quando Deus se apresenta para Josué, quer mostrar para ele um lugar, mostra para ele o lugar, ele dá os nomes, mas diz como seria cada luta, cada adversidade e qual a forma dele proceder. Por isso, queridos, como construir um caminho de bênção, o caminho de bênção, como escrever o caminho de bênção, como ser a expressão viva desse caminho. Tendo cuidado de não fazer, primeiro aspecto, tendo cuidado de não fazer escolhas, mas ser dirigido por Deus.
Ter o cuidado de não simplesmente desejar fazer as coisas, de tomar as decisões, de realizar. Às vezes o que temos que fazer não é ir fazer alguma coisa. Queridos, dentro da igreja o mais difícil é isso, não fazer as coisas. Principalmente, eu tenho essa dificuldade, eu quero fazer tudo. Tudo que tiver ao meu alcance eu quero fazer. Tudo que precisa ser feito eu quero fazer. E o interessante é que tem um retrato bíblico sobre isso, sobre o serviço a Deus, de que às vezes o interessante não é fazer tudo que está à nossa volta, realizar tudo que a gente tem condição. Às vezes não é isso que a gente tem que fazer. Marta e Maria. Jesus chega à casa e é recebido por Marta e Maria. Maria senta-se aos pés de Jesus e ouve os seus ensinamentos. Enquanto Marta, preocupada em receber bem Jesus, preocupada em servir bem a Jesus, cuida de tudo. Banheiro, cozinha, fica correndo para um lado e para o outro. Jesus, num determinado momento, é interrompido por ela. E não porque ela fez barulho na cozinha. Não porque ela deu descarga na cozinha ou porque alguma coisa que ela estava fazendo chamou a atenção de Jesus. Não, ela disse, Senhor, peraí, só um pouquinho. Não estou entendendo. O Senhor chega na nossa casa, eu estou me sacrificando, estou lutando aqui para poder te receber bem, e o Senhor não vai falar nada para Maria? Senhor, ela está sentada enquanto eu estou trabalhando 24 horas. O Senhor não vai falar absolutamente nada para ela? Só precisa falar alguma coisa para ela. Jesus dá uma resposta que nós conhecemos bem. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Por que você não se assenta aqui com ela? E ouve. Esse é o tempo de ouvir. Esse é o tempo de ouvir. Queridos, todos os dias tomamos decisões na nossa vida. Presta bastante atenção. Volta a fita, se coloca no lugar de Josué. Moisés morre. Josué, antes da morte de Moisés, estava na posição mais confortável possível. Quando o povo tinha que blasfemar, tinha que reclamar de alguma coisa, reclamava para quem? Moisés. Moisés tinha que ouvir 24 horas perturbação e reclamação. Agora, quem está no lugar de Moisés, sendo alvo de todas as reclamações, de não deu certo, vai dar certo, mas é para isso que a gente está aqui, não, aquele exército é muito grande, não, por favor, não, vamos voltar para tal lugar, é melhor ser escravo do que estar aqui. Quem agora ia ouvir isso? Josué. Josué agora estava no lugar que todo mundo não queria estar. Só que Josué se dispôs a não só estar como líder, mas não somente estar como líder de um povo, e isso é importante, não somente líder do ministério de louvor, não somente líder de uma sociedade interna, não somente líder de uma casa como pai, como marido, não somente líder da igreja como pastor, estar também no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus, ser dirigido por Deus e não por suas próprias vontades, não por seu coração, não por sua ignorância, não por seu temperamento, não por si, mas por Deus. Ser dirigido por Deus, ter as nossas decisões dirigidas por Deus é mais importante do que o que fazemos, se dá certo ou se dá errado. Por exemplo, algo que deu muito certo esse ano no meu ministério, no Ministério da Cris, foi a UCP, as crianças. Escola dominical, culto infantil. Foi algo que deu muito certo e que a igreja pôde perceber isso. Só que mais importante do que um ministério dar certo é saber se esse ministério está sendo dirigido por Deus ou não. Isso não quer dizer que deu certo, não quer dizer que a igreja está cheia, não quer dizer que está tudo bem na nossa vida, que tudo está sendo dirigido por Deus. Mais importante do que dar certo é ter a vida controlada por Deus, é ter os passos controlados por Deus. Isso é a coisa mais importante na vida. E
está no versículo 7, quando tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não é você que vai saber o que é certo. Já foi ordenado, já foi colocado, já foi instituído. Deixe a lei, deixe a palavra, deixe a minha voz guiar os seus passos. Deixe-se ser guiado pela voz de Deus. Queridos, isso não é fácil. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Só que tem duas expressões nesse texto que repetem várias vezes. Ser forte e corajoso. Quando eu era menor de idade, eu sempre fui apaixonado por carro. Sempre. E com meus 12 anos, meu pai na roça, a gente morava numa roça literalmente, uma cidadezinha muito pequena, tipo 6.000 habitantes. E quando meu pai ia para a roça no Fusca, ele me ensinava a dirigir. E quando eu achei que sabia dirigir, eu queria dirigir direto. Queria lavar o carro só para dar uma voltinha no quarteirão. Meu pai disse, não. Se você bater esse carro, se alguém bater, se acontecer qualquer coisa, eu vou preso, eu vou tomar um processo. Não posso, você não pode dirigir, você não tem carteira, você é de menor, você não pode. E eu insisti, eu lavava, eu ficava bravo, eu não entendi. Todos os meus amigos andavam de carro. O rapaz que era da igreja, que era policial, falava, não, pode andar, que se tiver uma blitz lá, eu amenizo para falar para o seu pai, não sei o que. Todo mundo. Minha mãe disse uma coisa para mim. O que você acha que é mais fácil para o seu pai falar não ou falar sim? O que é mais fácil? Qual que é o atalho? Falar sim ou falar não? Se ele falar sim, ele resolve esse problema. Você vai andar e pronto, acabou. Mas ele prefere fazer aquilo que é certo. Não, você não vai andar.